A carinha de Ceni, né? A carinha de alívio, de felicidade, uma expressão limpa, né? Porque ganhou o jogo, né? Ele estava tranquilíssimo, com razão. Tranquilíssimo. É isso. Vamos lá. Aquele mesmo esquema. Vai parando se precisar. Vamos Beleza. nessa. Acelerar o processo aqui. O Bahia conseguiu manter a posse e incomodar o Corinthians mesmo jogando fora de casa. Como você equilibra esse modelo de proposta de jogo sem perder a solidez defensiva? Bom, a posse de bola Boa hoje, pergunta. honestamente, não foi das melhores. Eu acho que nós seguramos Cara, pouco a posse de eu bola acho que devido ela à errou na pressão. pergunta, Leiro. O Bahia não teve posse, né? Não, ela não, mas ela não disse que o Bahia teve posse. Ela falou como é que você Ela, equilibra o jogo de posse que o Bahia tem isso, eu ia dizer, ao final, mas ela disse sim. Ela disse que o Bahia Eu teve não entendi posse. isso, não. Volta Deixa eu aí. ver aqui. Você equilibra esse modelo de proposta de jogo sem perder a solidez defensiva? Esse Não, volta modelo lá, de volta lá. proposta de Não, jogo. volta lá. Boa noite, Rogério. Bárbara Sorãos, da Web Rádio Gol de Placa. O Bahia conseguiu manter a posse e incomodar o Corinthians mesmo jogando fora de casa. Manter a posse, sim. É, De fato. ela Eu acho que o único erro foi esse. a pergunta cabia, mas sem essa introdução. Eu acho. Isso. Ela errou só no modelo de. Ela errou só na é. posse. Perfeito. Eu não tinha escutado essa primeira parte. Porque A eu entendi pergunta, essa parte do inclusive, assim, modelo. cortando a introdução da pergunta, que é uma leitura errada do jogo, a pergunta ela cabia muito para o jogo. Sim. É uma boa pergunta, né? Porque, de fato, Isso. essa foi a grande dificuldade do Bahia na partida. Sim. Casa. Como você equilibra esse modelo de proposta de jogo sem perder a solidez defensiva? Bom, a posse de bola hoje, honestamente, não foi das melhores. O Rogério já nós até fala, né? pouco a posse de bola devido à pressão intensa do Corinthians. Foi impressionante o ritmo que o Corinthians jogou o primeiro tempo. Falei com o Charles da Talentória, falei, os caras eles vão ter que cansar uma hora, porque não dá para jogar nesse ritmo que eles jogaram no segundo tempo, né? Então hoje eu acho que nós nem conseguimos tanto essa posse, né? Foi muito mais do Corinthians o jogo. Mas é um jogo que mesmo sem a posse de bola, a consistência defensiva foi mantida, especialmente quando o Corinthians começou a botar pontas e Dieguinho, né, que entrou ali pelo lado direito, aí nós resolvemos baixar para a linha de 5, não tínhamos talvez exatamente os jogadores para fazer aquilo, mas teve a boa disposição do Thiago em baixar, a Juba veio para dentro, o David com o Santi, e nós nos defendemos como podíamos na parte final do jogo. Tivemos ainda bons contra-ataques, onde poderíamos ter um desempenho melhor, mas hoje a posse de bola, que é uma marca característica do time, nós não conseguimos fazer valer essa nossa qualidade. Boa noite, Rogério, aqui. Tawane, do Tic Tac Esportes. Bom, mesmo sendo superior no placar, né, o Bahia sofreu ameaças durante a partida, a posse de bola realmente foi do Corinthians e as finalizações também foram destaque da equipe mandante. Michel e o William marcaram, mas eu queria saber se para você o Ronaldo também pode se manter como cara decisivo, né, do jogo de hoje. Eu acho que o Ronaldo fez um segundo tempo excepcional, acho que precisava disso. Ganhar confiança para quarta-feira, que nós temos também um jogo decisivo em Copa do Nordeste, era muito importante ele reverter esse quadro, e ele conseguiu devido ao trabalho dele, fez boas defesas no segundo tempo, foi, acho que importantíssimo para que o placar se mantivesse em nosso favor, né? Eu fico feliz porque goleiro vive de confiança. Goleiro, confiança é primordial, você pode ser bom, você pode ter técnica, se você não tiver confiança, esqueça. Então, eu acho que foi bom para esses últimos 45 minutos, foram importantíssimos, talvez, para a sequência dele. Boa noite, Rogério, parabéns pela vitória. Pausa aí, por favor. Queria saber Para mim, esse além do triunfo, além de todo o cenário positivo que a vitória nos deu, né, do jogo, o grande ponto positivo dessa partida é Ronaldo restabelecer algum sinal de confiança para a partida de quarta-feira. Ainda mais depois da falha bizonha dele no primeiro gol e dos momentos de insegurança que ele teve no primeiro tempo. Que não foi só o momento da falha, né? Então, fazer o segundo tempo e ser um personagem essencial do Bahia, ter saído triunfante, né, vitorioso em São Paulo, é um elemento muito importante para o jogo de quarta-feira. O Rogério falou tudo aí, é o que eu sempre repito aqui, né? Goleiro precisa de confiança, e não é só a autoconfiança, não é confiança dele nele mesmo, é confiança dos companheiros de time dele e confiança num jogo em casa, confiança da arquibancada. O próprio Rogério disse, fora de casa, tá torcendo contra você, vai vaiar, etc. Um peso é totalmente diferente. Né? Se tomar uma vaia dentro de casa, se sentir pressionado jogando dentro de casa, para um goleiro é horrível, é terrível. Né? Então, de repente, esses 3 lances dele no segundo tempo, sobretudo a última defesa, que foi uma ótima defesa. Né? Defesa bem difícil mesmo e né, que deu o resultado do Bahia, a gente pode colocar assim. Né?
Então, isso pode pesar para o jogo de quarta-feira. Acho que é o outro grande saldo positivo dessa partida, essa possibilidade da torcida chegar no jogo de quarta menos desconfiada, ou pressionando menos Ronaldo no gol. Sabendo que não vai poder contar com o João Paulo, a gente deve descobrir, inclusive, quando é que a gente vai poder contar com o João Paulo nas próximas horas. Acredito que o Bahia anuncie hoje a contratação oficial dele e deve explicar se ele pode jogar ou não contra o Santos. Pois é. Só um adendo em relação ao Ronaldo, a entrevista dele pós-jogo também foi muito segura, tá? Eu gostei da entrevista dele, coletiva não, né? Da entrevista pós-jogo ali, que ele concedeu. Ele falou que tem aspas, né, do Ronaldo, eu tenho muita convicção no meu trabalho, né? Foi o que ele disse. Então, é um cara de personalidade, né? Pelo menos isso. É um cara que sai e acho que a capacidade de recuperação dele dentro do próprio jogo, né, de fazer um primeiro tempo ruim e participar de maneira negativa do gol do Corinthians e no segundo tempo ser personagem fundamental para o Bahia conseguir vencer o jogo, mostra a resiliência do cara, né? Assim, eu não acho que ele é um goleiro para ser titular do Bahia absoluto, não é, mas eu também não acho que ele é um goleiro 100% descartável, longe disso. Então, eu acho que ele tem que buscar equilíbrio nessa análise aí em relação ao Ronaldo, a confiança, a manutenção dele no gol para quarta-feira, porque é quem vai jogar, né? E essa recuperação da confiança pode ser fundamental. E a importância também de um jogo de mata-mata, na verdade, de mata, que o empate pode levar para os pênaltis. A gente tem um goleiro pegador de pênalti para o jogo de quarta-feira importante também. Sim, exato. Só um adendo aqui rápido. O Sérgio Furquim falou aqui, João Paulo só contra o Fluminense. Ele é do Santos. Ele é do Santos, Sérgio, mas o Bahia pagou pelo empréstimo dele. Então, pode ser que, de fato, ainda que ele seja jogador do Santos, o Bahia consiga estreá-lo contra o Santos. E aí é outro debate. Vale a pena estrear ele contra o ex-time? Né? Será que se de repente no jogo contra o Santos ele comete um equívoco, não faz uma boa partida, a galera já não vai criar uma desconfiança, não vai gerar já um ruído na arquibancada por conta disso? Aí já é outro debate. Mas é possível sim que o João Paulo possa atuar contra o Santos. Assim, em termos de estar apto, né, ele poderá estar, talvez. É possível. Agora só vai descobrir agora. Só vai descobrir agora, exatamente. Só para deixar claro. No anúncio oficial. E só comentando sobre Ronaldo, assim, infelizmente, assim, diferente, tem o clássico, né, dizer, goleiro é o único jogador que não pode falhar, né? Mas é mais do que isso, né? Goleiro é o único jogador que não pode viver de gangorra. A consistência é a marca dos grandes goleiros. A consistência é a marca dos grandes goleiros. E, infelizmente, Ronaldo no Bahia vive de gangorra. E aí, amigo, é difícil. Mas nesse momento a gangorra está lá em cima, né? O segundo tempo dele fez aquele momento da gangorra lá em cima. Vamos ver se ele salta da gangorra, né? Faz aquele sai da gangorra ali, pousa ali na areia, né? Vamos usar um momento final, de fato final, porque depois disso ele deve passar a ser reserva de João Paulo para essa passagem dele aqui no Esporte Clube Bahia. O Célio falou aqui, Matheus Bahia e Marcos Vitor, por exemplo, não jogam quarta-feira. É verdade, só que Matheus Bahia e Marcos Vitor foram empréstimos gratuitos, né? Aí eu vou te dar um contraponto, por exemplo, Sérgio, o Rodrigo Nestor, que está emprestado pelo São Paulo ao Bahia, o Bahia pagou o empréstimo do Rodrigo Nestor estava no banco contra o São Paulo. Ele não foi utilizado por opção do treinador, mas ele estava no banco. Ele poderia ter jogado contra o próprio São Paulo, né? Então, vamos ver. Mas só lembrando, Leiro, pagar também não significa estar liberado. Mesmo o Bahia pagando, não, pode claro. ter mas eu estou levando em consideração a convenção. Né? A convenção hoje, boa parte desses contratos acontece dessa maneira. Você pagou, jogou. Exatamente. Velho, a convenção é essa. Boa noite, Rogério. Lincoln Oliveira, do Esporte Clube Resenha. Você já falou da dificuldade que o Bahia teve de criar situações, da dificuldade que o Corinthians impôs também para o Bahia, da partida bem comprometida defensiva do Bahia, e o Bahia chega a 8 jogos de invencibilidade, maior sequência de um time no Brasileirão nesse momento. São partidas como essa, que um time que não tem tanto poderio ofensivo, mas se compromete bastante defensivamente, com 2 jogos a menos, que molda, cria casca para brigar pelo título, claro, ainda faltando um turno inteiro. Olha, eu
quero sempre vencer os próximos jogos, espero que a gente tenha ponto suficiente para nós temos que ser realistas, nós estamos no momento, nós sabemos que nós estamos no limite do limite do limite. Agora, não... Ainda bem que você sabe, né? Agora, não adianta você saber, Rogério, e nosso diretor de futebol não correr para isso, né? A gente precisa acelerar esse processo. A gente está no limite, do limite, do limite, do limite, como você bem disse, só que o nosso diretor de futebol, né, não tem esse mesmo senso de urgência que aparentemente você tem demonstrado aí nas coletivas. Falta dedicação, comprometimento de todos, né? Eu acho que não é. O Bahia teve boa chance de gol. Teve boa chance. É que o Corinthians jogando em casa, predominantemente, vai ter mais oportunidades de gol. Ao menos a lógica do futebol diz que o Corinthians, dentro da sua casa, é um time muito forte, né? Então, assim, eu não vejo como um jogo que fugiu muito do padrão. Eu acho que poderia ser uma posse mais equilibrada, mas mostra que também o Corinthians está no caminho certo. O Dorival faz um bom trabalho. Às vezes a bola não entra, às vezes você tem as oportunidades ou tem um padrão de jogo estabelecido e não consegue vencer. Para nós, muito importante manter esses jogos de invencibilidade, não pela invencibilidade em si, mas pela pontuação que vai subindo. E se você analisar, eu sei que as pessoas não contam como turno, mas eu conto 18 jogos de 19, consegui 33 pontos, diante de circunstâncias, com um Pulga ainda com um pouco de dificuldade. Eu até pensei em colocar ele 15 minutos no jogo, mas... É o quê, rapaz? É o quê, rapaz? Você pensou em colocar ele 15 minutos no jogo? Rapaz... Que migué foi esse aí, Rogério Ceni? Você levou o Pulga pro banco pra tomar o cartão amarelo, rapaz. Que miguezinho safado esse aí. A carinha dele, a carinha dele. A carinha dele de... a carinha dele, rapaz. A carinha dele de... pensei em colocar 15 minutos, né? Mas, infelizmente, né? Ele... Pô, rapaz. Ai, Rogério Ceni. E a carinha dele de safado, rapaz. A gente ia tomar o cartão. E aí agora vamos ter que deixar mais um tempinho ele. A carinha dele. Quem sabe para quarta-feira ele possa estar participando, mas senão, quando voltar ao Campeonato Brasileiro. E aí, sem o Pulga, a gente perde bastante. O Thiago fez a função defensiva muito bem, mas ainda precisa de um pouquinho mais de experiência para ter mais tempo, mais minutos dentro do campo. Nós jogamos sempre com 3 volantes. A única diferença é que, enquanto a equipe joga com 3 volantes de marcação, nós jogamos com Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. O Jean Lucas é o que dá equilíbrio físico, o Caio e Everton que dão a parte técnica. Na ausência do Everton, hoje jogou com o Michel. Poderíamos sim ter começado com o Everton. Na maneira como nós jogamos, na maneira como nós jogamos, a gente joga numa forma de tripé, né? Nico e Caio. O Caio, o que ele tem de melhor? Baixar e te dar ritmo e construir jogo, né? O Caio, se jogar na função de ponta de tripé, ele não é aquele cara que vai buscar o que o Everton faz, o que o Michel faz, o que Jean Lucas faz, o que a Cauli até tenta fazer nessa função. Então, e o Nico também não é esse jogador de ponta de tripé de 8 para jogar. Ele até faz isso fisicamente, tranquilamente. Mas na hora de jogar não é o ponto forte dele. Então, eu também gostaria de ter os dois no mesmo tempo. Se a gente jogasse num volante lado a lado, uau, perfeito, poderia jogar tranquilamente com os dois. E também pode jogar em determinado momento com os dois, porque não pode. Agora, os dois te dão coisas distintas, mas extremamente importantes. Os dois, para mim, eu conto o Nico hoje praticamente como o 12º jogador do time. É um jogador que, e quando precisa improvisar também, vem para a zaga, vai para a lateral direita, vai em todo lugar. Mas acho importante também, a hora que o Caio cansa, o Nico entra e dá a sustentação necessária. Isso não é titular reserva, eu não considero dessa maneira. O Nico é importantíssimo. E provavelmente o Nico terá minutos todos os jogos. Se não no lugar do Caio, vindo um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, na hora de marcar, ajudar. Agora, são jogadores que jogam numa faixa parecida do campo dentro do sistema que nós jogamos e que tem se mostrado um bom sistema de jogo. E sobre o losango no meio, aí nós jogamos com o losango, né, quando o Cauli entra para fazer, porque o Corinthians estava marcando muito pressão, nós tentamos descer Cauli para tentar dar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de posse. Não conseguimos muito, mais ou menos tentamos fazer o que a gente achava que era o melhor para ter um pouco de com a flutuação do Cauli, mais até do que o William, porque ele tem mais mobilidade, nós tentamos, mas passando um pouco de sufoco. Depois ele entrou um tripé de meio para fazer um 5-4-1, quando o Michel sentiu, aí ele baixou, fez essa função, que também poderia ter sido feita pelo Cauli hoje. Foi uma das dúvidas que eu tinha, usar Cauli ou Michel Araújo. Acho que pela força física, jogo fora de casa, o Michel se encaixava melhor. Boa noite, Rogério. Eu tenho alguns questionamentos em relação a essa questão, porque eu concordo, né, com a ideia de Rogério, quando ele fala sobre a questão do Acevedo, do Caio, características e tudo mais, eu concordo. Eu não discordo, não. Agora, o que eu não concordo tanto é essa dificuldade para poder mudar esquema. Né? Se você tem uma alternativa melhor, quer dizer, na minha opinião, melhor, né? Na dele pode não ser,
Até porque o sistema dele tem se provado, né? Assim, o Bahia tem conseguido resultados com a forma que ele joga. Mas se você tem uma possibilidade, no meu ponto de vista, melhor, que era jogar com o Caio e com o Acevedo juntos, né? Nesse jogo de sábado, por exemplo, jogo fora de casa, de mais pegada e tudo mais, muda o sistema, velho. A única coisa uma das poucas coisas que eu critico do Rogério é essa dificuldade, às vezes, de abrir mão daquele sistema. Né? E aí, por isso que tem muita gente que critica com razão essa questão do pragmatismo, né? Essa questão da burocracia que o Rogério Ceni tem para mudar o esquema, digamos assim. Né? Então, não é um problema o Rogério Ceni ter um sistema de jogo, esse sistema funcionar na maioria das vezes e ele manter isso. Não é um problema. Até porque Michel entrou, fez um grande jogo, né, e fez o gol logo no início, teve o chute de fora da área e contribuiu demais até enquanto teve perna, né? Então, não é um problema ele ir com o Michel Araújo. Não foi um problema, muito pelo contrário, o Michel foi bem, né? Mas o que me incomoda um pouco, às vezes, é esse engessamento, né, do Bahia nesse contexto de sempre ter essas 3 peças de meio. Né? De ter sempre Caio, Jean e Everton. E aí, no contexto onde você perde algum deles, sempre um 6 por meia dúzia e nunca é pensado uma alternativa de mudança de esquema, por exemplo. Então, isso me incomoda um pouco. Né? Não é uma situação que tira, né, que eu arranco os cabelos por conta disso, mas é uma situação que me incomoda, porque para mim é um pragmatismo exagerado, né, do Rogério Ceni. É um pragmatismo exagerado. Mas eu também não posso dizer que o cara errou a partir do momento em que ele coloca o Michel e o Michel é um dos melhores jogadores em campo. Né? Faz gol, participa, enfim. E essa ideia dele também de tirar o Caio, colocar o Acevedo e manter o mínimo de sustentação e trazer o Acevedo como esse 10º jogador também não é ruim. Né? Eu só acho que ele poderia ser um pouco menos... um pouco menos engessado nesse aspecto, né? E mexer um pouco mais na parte tática quando fosse necessário. Até porque uma coisa que ele tanto critica, e acho que não foi perguntado isso de maneira direta, né? Na coletiva, é a questão tática dentro da semana livre de treinos. Pô, Rogério, você teve uma semana livre de treinos, por que não arriscar algo diferente? Né? Marinho até citou a semana livre, né? Semana cheia, mas muito mais em função da parte de condição física e não da parte tática. Né? Então, nesse contexto, acho que faltou uma pergunta mais direta para o Rogério, né? Enfim, aquela pergunta no sentido de, pô, você teve uma semana cheia depois de tanto tempo, por que você treinou taticamente diferente? Você buscou alguma mudança tática? Você buscou você pensou em algo tático diferente nessa semana livre que você teve de treino? Né? Acho que faltou uma pergunta nesse sentido, porque ele reclama muito sobre isso, né? A gente não tem que mexer muito porque não tem tempo para treinar. Essa semana teve tempo para treinar. O Bahia fez 4 treinos, né? O Bahia treinou terça, quarta, quinta e sexta. O Bahia fez 4 treinos para poder jogar contra a equipe do Corinthians. Então, eu imaginava que poderia vir uma mudança, por exemplo, tática. E aí é o que eu falo. Futebol, o debate é muito amplo, né? Não existe para mim, entre aspas, certo e errado no futebol. Né? Eu teria ido com Acevedo. Rogério foi com Michel. A escolha de Rogério se provou certa porque Michel fez gol e foi o melhor em campo, ou talvez um dos melhores em campo? Talvez sim. Mas será que se a gente tivesse entrado com a Acevedo, a gente teria sofrido a mesma coisa que a gente sofreu? Sabe? Então é a espécie do cobertor curto, né? Você ganha um pouco ali, perde um pouco cá. De repente, se ele tivesse entrado com a Acevedo, o Bahia não teria vencido o jogo, porque não teria tido aquele gol do Michel com 1 minuto de jogo, aquele chute de fora da área. Ou, se ele entra com a Acevedo, o Bahia teria tido uma sustentação maior, o jogo poderia ser em outro contexto, e no segundo tempo você tem um Michel pegando o time dos caras mais cansados e o Bahia ganhando o jogo de uma maneira diferente. Né? Então, os contextos, eles são vários, né? As possibilidades, elas são infinitas, e é por isso que eu falo que no futebol a gente tem... É difícil, né? Às vezes você analisar o que é certo e o que é errado, porque as coisas elas podem acontecer de maneira paralela e não necessariamente o que ele fez está certo, o que eu penso está errado, o que, sei lá, visão estoica que no chat falou pensa tá errado, o Ricardo TGO ou o Igor Souza, enfim, tá? Igor Souza, Leiro, onde assino? Parabéns, comentários cada vez mais coerentes e com críticas construtivas. Show, obrigado, Igor, obrigadão. É isso, velho, é sempre nessa pegada, entendeu? As críticas, elas podem e devem acontecer, mas, né, sem gritaria, né, sem exaltação, no sentido ruim, né, da exaltação,
estar exaltado negativamente. Acho que isso aí, velho, não constrói, né? Isso aí não agrega, não é o nosso perfil. Nosso perfil é sempre esse aqui, ó. Credibilidade, informação e opinião é o que a gente